Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para você neste exato momento, a você que está conectado conosco no programa Palavra Verdadeira. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela tua vida, dizer que Deus é fiel, dizer que Deus é bom, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados verdadeiramente pelo seu decreto. Irmãos, eu quero que os amados abram a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, e a gente iremos meditar sobre uma passagem bíblica bastante conhecida. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Eu quero meditar especialmente naquela passagem que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele era um homem sem estudo. O apóstolo Pedro, ele era um homem sem conhecimento. Era um homem leigo. Era um homem que não tinha conhecimento das coisas. No nosso linguajar popular, era um homem ignorante, que não entendia de muitas coisas. A única coisa que o apóstolo Pedro entendia era de pesca. Era um homem muito preparado para a área de pesca. Sabia o momento exato de pescar, em que horário pescar, quando pescar. Mas o que me chama a atenção é que este homem, ele não entendia das coisas espirituais, porque Pedro, além de estar servindo a Deus, a Jesus Cristo como discípulo, mas Pedro era aquele homem que não entendia ainda de muitas coisas acerca do reino de Deus. Isso muitas das vezes acontece comigo e com você. Muitas das vezes a gente está na igreja dizendo que servimos a Deus, mas muitas das vezes, meus irmãos, não entendemos aquilo que a gente lê dentro da palavra. Muitas das vezes não entendemos aquilo que a gente lê de acordo com a Bíblia e passamos a fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, que o meu conselho que eu dou aos irmãos é que os irmãos busquem em oração, que você busque a Deus em oração e peça a Deus em oração, e tenha certeza que Ele vai dar o entendimento da palavra, vai fazer com que você entenda aquilo que você está lendo. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre o perfil de Pedro e nem também a profissão que ele exercia. O que eu quero falar é sobre algo que muitas das vezes é ensinado. Muitos cristãos que não conhecem a palavra de Deus de fato, ele tem algumas ideologias sobre a vida do apóstolo Pedro. Eles acham que o apóstolo Pedro é alguém que tem poder sobre o céu e sobre a terra, usando de forma errada aquela passagem bíblica que Cristo disse: "Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Quando essa passagem bíblica, meus amados, é usada, está referindo-se ao próprio Cristo. Porque se a igreja estiver firmada em Pedro, tenha certeza que a igreja cairá.
Se a igreja estiver firmada em homens, tenha certeza que a igreja cairá, falhará e fracassará. Mas a igreja de Cristo, ela não está edificada em Pedro. A igreja de Cristo, ela não está edificada em José. A igreja de Cristo, ela não está edificada em João. A igreja de Cristo, ela não está edificada em Marta. A igreja de Cristo, ela não está edificada em Marcos. A igreja de Cristo, ela não está edificada em Samuel. A igreja de Cristo, ela não está edificada em Noé. A igreja de Cristo, ela está edificada em Jesus. E quando eu mandei os irmãos ler esta passagem de Mateus capítulo 8, em especial referência da sogra de Pedro, é porque aí nós encontramos algo para combater algo que é ensinado. Alguém disse que Pedro foi um papa, mas eu quero dizer que Pedro não tinha condição de ser papa, primeiro porque Pedro não tinha estudo, o papa tem. Pedro não sabia falar direito, o papa sabe. Pedro era casado, o papa não é, de acordo com a lei da igreja. É só trazendo algumas observações para você entender o que eu quero dizer. O homem chamado Pedro, ele não tinha estudo, não sabia falar direito, não entendia muitas coisas, era ignorante, mas era um homem apenas preparado na área da pesca e era casado. Então, este homem ele não tinha condição de ser um papa. Este homem, humanamente falando, não tinha condição de ser um líder de igreja naquele momento que ele estava vivendo. Porque o líder de igreja, ele é chamado por Deus. O líder de igreja, ele é capacitado por Deus. Mas as nossas lideranças superiores nos aconselham a ler a Bíblia, a se preparar na palavra e até muitas das vezes fazer cursos de teologia para assumir ministérios e cargos eclesiásticos dentro de uma igreja. Pedro, naquele momento, ele não tinha essa condição de ser um líder. Era apenas um pescador. Era apenas homem casado. Era apenas homem leigo. Era apenas homem, muitas das vezes, ignorante, bruto, rígido, que estava, meus irmãos, passando pelo processo de transformação, de regeneração e de mudança de acordo com a palavra de Deus. Mas como eu falei no início, há poucos instantes, o Papa não. O Papa é um homem estudado. O Papa é um homem preparado no estudo, preparado na teologia, preparado na filosofia, preparado no conhecimento da igreja, no conhecimento das escrituras, no conhecimento da teologia, no conhecimento da filosofia. E apenas estou falando isso não para engrandecer a homens, mas para fazer você entender a diferença de Pedro para um líder de uma determinada denominação. E você sabe que um líder dessas denominações, ele não pode constituir casamento, tampouco ter família em um casamento, não. Então, Pedro tinha família, Pedro tinha esposa. Não sabemos o nome da esposa, se era nova, se era velha, qual a idade era, de que família vinha, mas nós sabemos que ele era casado. E a sogra dele estava enferma com febre. A Bíblia diz que Cristo entra naquela casa, repreende a febre daquela mulher e ela é curada, liberta de todo mal e levantou-se da cama em que jazia enferma e foi servir a Jesus. É o que você precisa entender, que muitas das vezes você recebe a cura, livramentos, Deus guarda a tua vida, Deus guarda a tua alma, Deus guarda
a tua vida, a tua alma. Deus te guarda, te livra de muitas coisas. E qual é o propósito disso tudo? É para você ficar de braços cruzados? É para você ficar sentado? É para você ficar deitado? Para você, meu irmão, para você, minha irmã, servir a Deus. É isso mesmo, você que está do outro lado a nos ouvir. Se até hoje você tem estado com vida, é Deus que tem te guardado. É Deus que tem te poupado, é Deus que tem livrado a tua vida de muitas coisas para você servir a Deus. Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre e ela não ficou naquela cama. Ela se levantou e foi servir a Jesus. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais forte,